Salve minha gente, sejam bem-vindos, eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura dos Atos dos Apóstolos. Se você está comigo, assiste o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 10. A Igreja e os Pagãos, o conflito gera o concílio, quebrando barreiras. Na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Itálica. Era piedoso e, junto com todos os da sua família, pertencia ao grupo dos tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Certo dia, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente que um anjo de Deus vinha ao seu encontro chamando: Cornélio! E Cornélio olhou para ele, cheio de medo, perguntou: O que há, Senhor? O anjo respondeu: As orações e esmolas que você fez foram aceitas por Deus em seu favor. Agora mande alguns homens a Jope, para que tragam certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um curtidor chamado Simão, que vive perto do mar. Quando o anjo lhe falava, desapareceu. Cornélio chamou 2 empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho e se aproximavam da cidade ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para rezar. Sentiu fome e quis comer, mas enquanto preparavam a comida, Pedro entrou em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa que descia para a terra. Parecia uma grande toalha sustentada pelas 4 pontas. Dentro dela havia todo tipo de quadrúpedes e também répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa profana e impura. A voz lhe disse pela 2ª vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi recolhida ao céu. Pedro ficou muito perplexo e interrogava a si mesmo o que podia significar a visão que acabava de ter. Nesse momento, os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão e se apresentaram à porta. Eles chamaram e perguntaram se estava hospedado aí certo Simão chamado Pedro. E Pedro ainda estava pensando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: Aí estão 3 homens que procuram por você. Levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu mesmo que vocês estão procurando. Qual é o motivo que o traz aqui? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por todo o povo judeu, recebeu de um anjo santo a ordem de convidar vocês para ir à casa dele, a fim de escutar o que você tem a lhe dizer. Pedro então os fez entrar e lhes deu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. E no outro dia chegou a Cesareia. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se ajoelhou diante dele. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, eu também sou apenas um homem. Depois, continuando a conversar com Cornélio, entrou em casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse: Vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele. Deus, porém, mostrou-me que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, sem hesitar, eu vim logo que vocês me mandaram chamar. Agora pergunto: por qual motivo vocês me fizeram vir? Cornélio então respondeu: Há 4 dias, nesta mesma hora, eu estava em casa recitando a oração das 3 horas da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem com vestes resplandecentes e me disse: Cornélio, sua oração foi ouvida e suas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, mande procurar em Jope certo Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor Simão à beira-mar.
Imediatamente mandei chamá-lo e foi bom você vir. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor o encarregou de nos dizer. A essência da catequese de Pedro. Pedro então começou a falar. De fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Eu me refiro a Jesus de Nazaré. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com eles. Deus estava com Jesus, E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram Jesus, suspendendo-o numa cruz. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e lhe concedeu manifestar a sua presença, não para todo o povo, mas para as testemunhas que Deus já havia escolhido, para nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar o que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Sobre ele todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. O Pentecostes dos pagãos. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos. De fato, eles o ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: será que podemos negar a água do batismo a estas pessoas que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos? Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. Capítulo 11. Quem pode se opor a Deus? Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhes passo a passo o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para você e para toda a sua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus?
E, ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Uma nova igreja em Antioquia. Aqueles que se haviam espalhado por causa da tribulação, que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditaram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou a permanecerem de todo o coração ligados ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi, então, para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja, e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Solidariedade entre as comunidades. Nesse tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, iluminado pelo Espírito, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra. De fato, essa fome sobreveio no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram então mandar uma ajuda, cada qual segundo suas possibilidades, aos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Saulo e Barnabé. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e compartilhe o link deste e dos outros vídeos nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Grande abraço e tchau!